Olá, senhores, muito boa noite a todos, né, telespectadores, aqueles que estão já prontinhos aí para assistir esse embate que acontecerá neste momento histórico, né, aqui no canal, em defesa da fé cristã, né, mais um debate aí, onde duas feras aqui do meu lado, né, está aqui nosso amigo Otângelo, nosso Otângelo do Coliseu do Debate. É um homem que debate não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos e em vários países. Ele está sempre nos canais aí, debatendo com os grandes ateus aí, né? Inclusive internacional. O homem fala vários idiomas. Como também está aqui conosco, né? Um amigo biólogo Alessandro. Então, pessoal, é um prazer tê-los aqui conosco, né? Tanto o Otângelo quanto o biólogo Alessandro. Também é um prazer você que já está aí ao vivo no chat. Deixe suas perguntas. No final, iremos reportar as suas perguntas aos debatedores, né? Faça a pergunta tanto para o Otângelo como também para o biólogo Henrique. Ambos estarão debatendo o seguinte tema, né? Origem da vida, processos naturais ou design inteligente. Então, Otângelo estará defendendo design inteligente e o biólogo Alessandro estará defendendo processos naturais, né, como origem da vida. Então, claro, eu não vou entrar em detalhes, irei passar para ambos aí colocarem o seu ponto, né, apresentarem a tese que irão defender no debate de hoje. Deixa eu aqui, inclusive, compartilhar aqui o meu cronômetro, né, para que possamos estipular um tempo aí de 5 minutos, né, para cada debatedor se apresentar e apresentar também a tese que irá defender no debate de hoje, tá bom? O debate será, como sempre, 5 minutos aqui para apresentação, depois 2 minutos para pergunta, 3 minutos para resposta e 3 minutos para réplica, e o outro oponente fará a sua pergunta. A gente vai seguir essa sequência, tá bom? Então, começando hoje, nosso amigo irmão Otângelo, né, do Coliseu do Debate, ele vai começar a sua fala. Seja bem-vindo e boa noite, Otângelo. Fique à vontade, o tempo é seu. Pronto, eu não vi quanto tempo que demora a minha apresentação aqui. Eu queria poder compartilhar a tela. E se demorar um pouquinho mais, aí eu dou também esse tempo a mais para Ok, tudo bem, então. Vou Alessandro. compartilhar a Okay? sua tela aí. Eu estou aqui acompanhando o tempo e eu vou dizendo a você, tá bom? Pronto, você pode compartilhar a tela. Já está compartilhado. Já está compartilhada? Ok, pronto. Então vamos lá. Eu vou apresentar na minha introdução o argumento do projetista e construtor de fábricas e como isso aponta para um criador da vida. Nós, como agentes inteligentes, podemos conceber e produzir mecanismos de armazenamento de informações, o hardware, também usando códigos e linguagens, também inventados por nós. Por exemplo, o COBOL é uma linguagem de programação que foi inventada por engenheiros de informática. A capacidade de conceber e inventar uma máquina, uma fábrica, e descrevê-la criando um projeto, usando informação codificada, sempre vem da inteligência. Nunca foi observado que mecanismos aleatórios pudessem conceber e criar o mesmo. Também inventar e criar um sistema que possa transmitir informações, ou em papel, ou por meio eletrônico, por meios sofisticados de comunicação, como, por exemplo, a internet, sempre vem de seres capacitados com inteligência. A capacidade de entender, saber ler as informações e dados de um projeto precisa de uma convenção previamente acordada entre as partes. Isso presume que tanto quem envia e quem recebe os dados, ambos entendam a linguagem usada. Não apenas entender esses dados, mas também a capacidade de, em seguida, usar as instruções e convertê-las, essa descrição na realidade física, sempre foi encontrada por pessoas inteligentes que têm essa capacidade em nenhum outro lugar. Podemos usar essas informações para construir transistores, máquinas complexas automatizadas. Também linhas de produção robóticas, placas de circuitos integrados, turbinas de energia e fábricas. Outro detalhe interessante, esse processo
do departamento de projeto da fábrica, a construção da fábrica, sempre precisa muitos operadores que exercem múltiplas funções para que tudo ande. 100 anos atrás, uma fábrica era muito menos sofisticada do que hoje, e sempre havia muitos trabalhadores que faziam vários trabalhos para que a fábrica pudesse funcionar. Temos que convir que 100 anos atrás uma fábrica era muito mais rudimentar. Acredito que ninguém que está me assistindo vai discordar que uma fábrica de hoje, com linhas de produção totalmente automatizadas e muito mais sofisticada, e precisou de um enorme desenvolvimento intelectual e experimental para chegarmos a este ponto de sofisticação. Ninguém aqui iria arguir que essa fábrica se montou sozinho ao longo de milhões de anos. Mas o que ficou apenas na ficção científica até hoje é a ideia de uma fábrica 100% autônoma, não dependendo de nenhum tipo de intervenção externa e autorreplicante. O ser humano, com toda a sua inteligência, não foi capaz de chegar nem perto de realizar tão feito. E a quintessência da sofisticação seria a invenção de uma máquina 100% autônoma, independente, autorreplicante, a nível atômico molecular. E é exatamente isso que é a célula biológica. Uma fábrica química 100% autônoma, autorreplicante, que pode até evoluir e se adaptar ao ambiente do tamanho molecular. E que não apenas se autorreplica, mas ela tem vários mecanismos de constantemente monitorar os processos biológicos e se algo é danificado ou mal construído, ou é consertado, reciclado ou descartado. E o ambiente interno da célula está constantemente em homeostase. Por exemplo, a concentração e o nível de cálcio é mantido 10.000 vezes inferior dentro do que fora da célula, de modo que seja possível comunicação e sinalização interna com cálcio. E são proteínas na membrana que garantem isso. E se não fosse assim, a célula não poderia ter comunicação interna e não iria sobreviver, iria morrer. Na célula, a linguagem usada de comunicação é o código genético e tem vários outros códigos e linguagens epigenéticas também. Informação contida nos genes, transcrita, traduzida para construir as máquinas moleculares, as proteínas. Os ribossomos traduzem a informação genética e produzem proteínas, o que são as máquinas moleculares da célula, e eventualmente a célula é replicada e uma nova célula nasce. Este é um processo paralelo e análogo ao que descrevi anteriormente, que nós humanos fazemos. E por isso, para mim, é clara a evidência de um designer inteligente. Ou seja, eu estou usando um argumento de analogia, onde nós temos uma situação que nós sabemos que inteligência está por trás de fazer toda essa complexidade, que é a informação, os meios de comunicação, os trabalhadores na fábrica que leem essa informação sabem interpretá-la e depois constroem as máquinas, e eventualmente próprias fábricas, ou até mesmo fábricas químicas. E na célula nós vemos justamente todo esse processo que é interdependente e irredutível, ou seja, começa com a informação armazenada no gene, é transcrita, depois ela é traduzida pelo ribossomo, e essa informação depois é transformada em cadeias de aminoácidos que se transformam em proteínas, que são as máquinas moleculares dentro da célula, ou seja, dentro da fábrica química, que exercem todos os trabalhos e fazem com que tudo funcione. Então, eu acredito que nós temos, de um lado, um processo que nós conhecemos, que a inteligência sabe fazer, e analogicamente também o mesmo processo, mas a nível molecular, atômico, e que nós não sabemos efetivamente se foram mecanismos aleatórios naturais e se foi uma inteligência por trás que fez. Como ambos demonstram alto nível de complexidade de instruções e também complexidade de máquinas, então isso para mim é uma evidência positiva, clara, que a vida e as células
devem ter sido construídos por um designer inteligente. Não sei quanto tempo. Ângelo, você levou 8 minutos na sua argumentação, tá bom? Vou passar agora a palavra para o Alessandro. Vou aqui cronometrar também 5 minutos, mas ele pode ficar à vontade também na definição aí dele, tá bom? Vai compartilhar algum material? Não. Vou só conversar aqui mesmo. Ok, então. Tranquilidade. Pode iniciar, fica à vontade, Alessandro. Bom, então boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí que estão no chat acompanhando, né? Boa noite ao Tângelo e o Galvão. Agradeço pelo convite, né, do Jadson, mais uma vez. Segunda vez que eu estou aqui no canal dele, né? Bom, depois ali da apresentação do Otângelo, né? Bom, eu não preparei nada para apresentar de slides, né? Vim aqui mais no sentido da gente conversar aqui nesse debate. Se precisar, eu apresento uma imagem depois, mas vai ser mais para frente. Bom, meu nome é Alessandro, para quem não me conhece, eu tenho um canal aqui, né? Evolução com o Biólogo Alessandro. Na verdade, Evolução com o Professor Alessandro, mudou o nome. Onde eu falo um pouquinho sobre evolução. Agora eu estou um pouquinho parado lá no canal por conta de trabalho, né? E então eu tenho feito aí essa divulgação na área da ciência. O tema do debate, então, sobre a origem da vida. Então, lembrando, né, que origem da vida não necessariamente se relaciona com evolução. Em alguns aspectos, talvez ali a gente possa, né, tocar em um ponto ou outro de evolução, mas não necessariamente. Bom, eu estou aqui hoje, então, para defender, né, o modelo chamado aí, que o pessoal chama de modelo naturalista, né, para a origem da vida. Então, eu defendo que, sim, a vida como um fenômeno natural. Então, se ela é um fenômeno natural, ela pode ser explicada, né, por causas naturais. Então, eu defendo, sim, que a vida, em sua origem, ela pode ter se originado, provavelmente sim, né? Por que eu digo pode ou provavelmente? Tomando aqui como gancho o que o Otângelo falou agora há pouco, realmente, não sabemos, né, se foi causas naturais ou se teve uma inteligência, no sentido de que ninguém pode voltar no passado e dizer, ó, eu vi como que aconteceu. Se a gente for parar para pensar nesse aspecto, realmente não tem como, ninguém tem como dizer com certeza que sabe. Tá? Mas, diante do que a gente tem vivido, né, como na experiência científica, nós provavelmente, né, nós atribuímos então essa origem para a origem da vida uma origem a partir de causas naturais. Sabemos exatamente como que foram esses processos naturais que teriam levado a vida a se formar, as primeiras formas de vida? De fato, também não sabemos, né, com certeza. Na verdade, em ciência, a gente não tem certeza de quase nada. Tá? Em ciência, na verdade, a gente trabalha de uma forma um pouco diferente do que, por exemplo, o pessoal aí na área de teologia, o pessoal, né, na área mais de religião, por exemplo, trabalha. É bem diferente. Tá? Então, em ciência, a gente tenta, obviamente, a gente levanta hipóteses, a gente tenta testar essas hipóteses, e à medida que as evidências, né, que nós levantamos confirmam uma hipótese, né, então a gente vai fortalecendo aquela hipótese. Isso de uma forma bem grosseira, de uma forma bem simplificada. Se ela não corrobora uma hipótese, então essa hipótese ela vai se tornando uma hipótese mais enfraquecida. E lembrando que também na ciência as coisas não são tão simples assim. Né? Você tem uma evidência, tem uma hipótese. Se tem algumas evidências a favor dela e algumas outras que aparentemente até contradizem aquela hipótese, não necessariamente ela vai ser rejeitada como um todo de uma hora para outra. Também não é assim que funciona. Então, ciência, o processo de construção do conhecimento científico, ele é bem mais complexo, ele é bem mais complicado do que simplesmente achou algo que vai contra uma hipótese, por exemplo, uma teoria, então você derruba aquela teoria, ou a favor, então é isso, né? Então a gente confirma. Não necessariamente as coisas funcionam dessa forma. Né? Então existe uma questão mais complexa por trás disso. Bem, e aqui só para a gente finalizar, não vou me alongar muito nessa parte inicial, né? Vi que o Otângelo apresentou ali algumas razões do porquê que ele acredita, né, que é a melhor explicação a questão da inteligência por trás da vida, né, da origem da vida. Eu entendo, como eu disse no início da minha fala, que nós temos bons motivos, né, para poder aceitar a ideia de que sim, a vida se originou de forma natural.
a vida é um fenômeno como qualquer outro fenômeno que a gente observa na natureza. Quer dizer, qualquer outro, né, tirando, obviamente, algumas especificidades da vida, né, que ele é um tipo de química diferente, né, é uma química também complexa, etc. Nós sabemos disso. Mas o que eu quero dizer é que ela ocorre dentro dos limites do mundo natural. Então, nós podemos investigar baseado nas ferramentas que a ciência, né, nos fornece. E a ciência ela trabalha apenas com o natural. A ciência não tem como trabalhar com o sobrenatural. Isso é uma coisa que depois eu quero desenvolver com o Otângelo, né, inclusive talvez por meio de uma pergunta, enfim, sobre essa questão aí da inferência de uma inteligência, né, e da implicação disso para o sobrenatural. Mas depois a gente entra nesse detalhe. Então, no mais, acho que era isso, eu não vou dar muitos detalhes agora, a gente pode ir desenvolvendo ao longo do debate. Então, só para dar essa fala inicial, que sim, a vida, nós temos motivos para, então, acreditar que ela é produto de causas naturais, de leis naturais, e nós não temos a resposta definitiva sobre isso, como que a vida se originou. Mas a gente tem algumas evidências, a gente tem alguns experimentos, a gente tem algumas observações que nos dão algumas pistas, então alguns passos, né? Lembrando que os cientistas que trabalham com a origem da vida, que é um tema muito difícil, muito complexo de ser tratado, eles trabalham a partir, né, de uma perspectiva de que a vida tenha se originado a partir, né, não de um passo, não de um salto, mas sim a partir de vários passos ou de um processo um pouco mais lento, um pouco mais gradual. Então, não necessariamente a coisa surgiu de um dia para o outro. Tá? Então, à medida que a gente for conversando aqui, a gente for falando sobre alguns desses passos, sempre tenham em mente que são coisas, são passos, né, que geralmente os cientistas colocam como passos que podem ter demorado muito tempo para acontecer. Tá? Então, não necessariamente as coisas acontecem de uma hora para outra. Tá? Então, esse tempo ele é bem mais longo. Beleza? Então, é isso que eu gostaria de trazer inicialmente na minha fala. Não sei quanto tempo eu demorei, mas é isso. 7 minutos. Ótimo, excelente, Alessandro. Obrigado. Bom debate aí aos dois, tanto ao Otângelo quanto ao professor Alessandro, né? Ele é biólogo, mas se autodenomina aí como professor. Então, beleza, vamos lá. Antes de começarmos as perguntas, eu só queria dar boa noite aqui ao pessoal que está no chat, né? O Humanista está aqui conosco, né? O Conte, né? O Ceticismo Acadêmico, que no caso é o Iago Pontes. Boa noite, Iago. O Carlos Nunes, né? Quem mais está aqui com a gente? Tem aqui o Francisco Guizo, né? Boa noite, Francisco, Lucas, o Cristianismo Puro e Simples. Então, o pessoal já está aqui com a gente. O Álvaro Alencar, e tem muita gente já aqui ao vivo assistindo o debate. Então, sejam muito bem-vindos, boa noite a todos. Deixe suas perguntas e deixe sua opinião aí no chat. Já vai lá, deixa o like, compartilha o vídeo com o pessoal aí dos grupos do WhatsApp que você participa, para que a audiência aqui aumente, para que o pessoal possa desfrutar desse debate que vai acontecer. Então, agora eu vou compartilhar o tempo, ok? 2 minutos aí para a elaboração da primeira pergunta. Otângelo, pode fazer a primeira pergunta, Otângelo. Fica à vontade. Então, nós temos duas hipóteses que competem uma com outra. Uma tem um ingrediente de inteligência e a outra não. Eu acredito que o Alessandro não vai disputar que um Deus que eu descreveria inicialmente como apenas eterno, inteligente e poderoso é uma hipótese possível. Não existe nenhuma contradição lógica nessa descrição, então é uma opção que está na mesa como possível explicação, não só da origem da vida, como de todo o mundo físico. Então, a minha pergunta para o Alessandro seria essa. Alessandro, quais são as evidências que você precisaria observar na natureza, no mundo bioquímico, para fazer o salto da sua posição atual como ateu, que acredita que mecanismos naturais não guiados são suficientes para explicar a origem da vida, para um ponto que você diria, putz, eu não tinha pensado nisso. Eu estou vendo uma evidência aqui que me parece que mecanismos aleatórios não inteligentes não conseguem montar ou construir isso. Isso, para mim, é uma evidência de um designer inteligente. Qual seria a evidência que você precisaria para poder pular
de lados, vamos dizer assim. Ok, entendeu a pergunta? Sim, entendi. Ok, deixa eu agora botar 3 minutos agora para a resposta. Pode ficar à vontade. Ok. Bom, Otângelo, eu acho que a resposta para essa questão ela é multifacetada, por quê? Porque eu não penso que a resposta, pelo menos do meu ponto de vista, né? Obviamente, estou falando do meu ponto de vista, eu não entendo que a resposta ela seja estritamente científica, né? Isso envolve outras coisas, né? E eu reconheço isso, né? Eu reconheço que envolve questões filosóficas, envolve questões religiosas, né? Então, do ponto de vista, vamos colocar assim, do ponto de vista científico, o que deveria observar, o que eu deveria observar para poder pular de lá e dizer, não, acho que tem evidências de um criador? Assim, é uma questão muito difícil de responder. Eu já fiz essa reflexão algumas vezes. Eu penso que, por exemplo, aí a gente vai ter que saltar um pouquinho para a questão da evolução, né? Eu acho que algumas evidências que poderiam ser muito comprometedoras, principalmente com relação a processos naturais, seria, por exemplo, evidências que demonstrem que, de fato, não houve uma evolução ou que tem como uma contradição muito gritante e muito absurda dos dados que a gente observa da natureza com uma ideia de evolução, de transformação das espécies, etc. Né? Então, esse seria um ponto que, no meu entender, não é o que os criacionistas geralmente apresentam. O que eles apresentam, geralmente, são coisas distorcidas, são, muitas vezes, até má compreensões dos conceitos científicos, né? Como, por exemplo, quando a gente vai falar de fósseis, de transições, etc., e eles falam, não tem fóssil de característica de transição, né? E aí você vai estudar o registro fóssil, você encontra transições em vários grupos, entre grupos, né? Claro que não todo. Então, assim, algumas situações como essas poderiam, de uma certa forma, ajudar nisso, né? Agora, com relação especificamente à vida, à origem da vida, eu acho mais... eu não sei, eu não consigo pensar exatamente que tipo de evidência em relação à origem da vida pudesse me fazer mudar de lado. Eu penso que talvez mais em relação à questão da evolução, isso sim, se eu tivesse evidências que de fato é impossível ocorrer uma evolução, tá? Aí eu acho que seria um problema, né? Seria uma evidência que pudesse fazer eu mudar de lado. Agora, em relação à origem da vida, a gente acompanha, às vezes, alguns trabalhos, alguns artigos, apesar do tema ser mais difícil, ser mais complexo, mas a gente tem também, ao mesmo tempo, muitos trabalhos que mostram as possibilidades de se formar uma vida por processos naturais, como que ela poderia ter acontecido. Então, a gente não está totalmente no escuro, a gente tem, apesar de ser um assunto muito nebuloso, muito complicado, existem algumas coisas que nos dão motivos para aceitar essa ideia. Excelente. Otângelo, você tem 3 minutos para fazer uma réplica, se quiser. Alessandro, eu não vi nenhuma resposta clara. E é claro que se você nem sabe que metodologia aplicar e o que procurar para você mudar de lado, que você nunca vai mudar de lado. Mas eu acho que a minha pergunta ela não é difícil, não, e você não soube respondê-la. Ou seja, eu acho que existem N fenômenos que nós sabemos por própria experiência como seres inteligentes, que nós conseguimos instanciar, criar, fabricar certas coisas que nós nunca observamos que mecanismos não inteligentes pudessem fazer o mesmo. Um exemplo é informação codificada. Eu sou projetista de máquinas industriais e eu faço projetos rotineiramente. E nós vemos nos genes justamente, analogicamente, esse tipo de informação, que é informação complexa, instrucional, que dita como as máquinas moleculares, as proteínas, têm que ser fabricadas. Isso é uma clara analogia e é perfeitamente válido fazer a inferência de que essa informação ela não poderia ter surgido por mecanismos não inteligentes, porque nós podemos fazer os cálculos estatísticos e é fácil para nós entendermos que apenas em base de um cálculo praticamente a nível do absolutamente impossível que uma simples proteína com 300 aminoácidos pudesse surgir de forma aleatória, no sentido de que a sequência de aminoácidos pudesse se montar de modo que ela pudesse depois se dobrar
na forma 3D e começar a ser funcional. Uma sequência apenas de 100 aminoácidos, que seria um terço do tamanho médio de uma proteína. Se você, em cada posição, você tem a possibilidade de selecionar 20 aminoácidos diferentes, eu fiz o cálculo, você tem a opção de 10 na potência de 130 diferentes possibilidades. Isso exaura todas as possibilidades que o universo tem para você fazer essa loteria. Ou seja, isso aí é uma evidência muito clara. Isso é um argumento que tem sido trazido pelos proponentes do design inteligente há décadas, e os ateus como você, Alessandro, você simplesmente fecham os olhos, não reconhecem aquilo que é tão óbvio e simplesmente negam. Ou seja, eu vejo vocês como negacionistas, é justamente algo que vocês constantemente nos acusam, mas, no meu entender, vocês são negacionistas porque vocês não enxergam aquilo que está muito óbvio diante dos olhos de vocês. Excelente, Otângelo. Agora, o Alessandro terá 2 minutos, Alessandro, para elaborar uma pergunta para o Otângelo. Pode começar, fica à vontade. Muito bem, então eu vou elaborar a pergunta retornando, na verdade, né? Eu vou fazer uma pergunta bem similar ao que o Otângelo me fez, né? Não quero entrar muito na questão de evolução, né? Tentar focar na questão de origem da vida, Otângelo. Porque que... Me diz uma coisa, Otângelo, você me perguntou qual que seriam as evidências. Eu respondi, na verdade, né? O que você me perguntou. Mas realmente é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Mas eu vou retornar para você a mesma coisa, a mesma questão. Que tipo de evidência que você esperaria para poder aceitar que a vida pode ser explicada por fenômenos naturais? Visto que a gente tem, vocês negam, né, vocês são muito negacionistas dos dados, né, principalmente sobre evolução, e muitas vezes vocês se apegam também a essa questão da origem da vida, porque se aproveitam por ser um assunto bem difícil, bem complicado de ser tratado, né, e isso os cientistas sérios não negam esse tipo de coisa, né, não negam a complexidade do tema, e às vezes se aproveitam de situações, de lacunas de conhecimento e coisas do tipo para poder falar, olha, é impossível, então só pode ser Deus, ou é o design, seja lá o que for, mesmo que você não use a palavra Deus, mas sempre no fundo está implícito, né, isso. Tá? Então a minha pergunta que eu faço é a seguinte: apesar de todos os trabalhos, os dados científicos que são publicados ano após ano, mostrando os possíveis passos de como a vida poderia ter se originado, e sim, tem lacunas, tem problemas, muitos para serem resolvidos, mas isso faz parte da ciência, porque nós não somos oniscientes, né? Então a minha pergunta é: que tipo de evidência você esperaria encontrar para poder aceitar, por exemplo, uma origem a partir de um processo natural, a origem para a vida? Sem falar de evolução, né? Estou falando da origem da vida. Excelente. Pode começar, Otângelo, pode responder. Então, você deveria ser capaz de demonstrar que inteligência é um causador superior, mais potente para projetos, origem de idiomas, de linguagens, de máquinas complexas, de turbinas de energia, de linhas de produção complexas, de verdadeiras fábricas químicas, até mesmo autorreplicantes, fábricas que podem até se adaptar ao meio ambiente, podem se automonitorar para depois detectar erros e depois consertar esses erros. Tudo isso eu deveria poder observar que mecanismos naturais não inteligentes teriam essa capacidade de fazer tudo isso. E a evidência, Alessandro, contrário àquilo que você acabou de afirmar, a ciência ela não tem explicação plausível nenhuma. Em 70 anos, os cientistas ainda estão completamente nas escuras. Eu posso citar aqui Eugene Koonin, ele escreveu no livro The Logic of Chance, apesar de muitos resultados interessantes a seu crédito, quando julgado pelo critério direto de atingir ou mesmo aproximar o objetivo final, a origem de campo da vida é um fracasso. Ainda não temos um modelo coerente e plausível, muito menos um cenário válido para o surgimento da vida na Terra.
Certamente isso não se deve à falta de esforço experimental e teórico, mas à extraordinária dificuldade e complexidade intrínsecas do problema, uma sucessão de etapas extremamente improváveis e essenciais para a origem da vida, desde a síntese e acúmulo de nucleotídeos até a origem da tradução, pela multiplicação das probabilidades, elas fazem com que o resultado final pareça quase um milagre. Ou seja, um biólogo evolucionista está falando de milagre, Alessandro. Não está falando que tem possibilidades, não, né? E esse é só um desses que eu posso citar o Steve Banner, posso citar a Theo Sostak, posso citar o Kurt Smith e outros que têm trabalhado justamente nessa questão da origem da vida, e ninguém deles, é tudo hipótese. Achamos, provavelmente, estamos esperançosos. O Sostak, em 2014, ele fez uma previsão, disse, em 3 anos eu vou criar vida no laboratório. Estamos em 2023, passaram-se 10 anos. Foi criado vida no laboratório por meios, mecanismos naturais não guiados? Não! Hoje estamos ainda estaca zero. Por quê? Porque não havia a muleta que vocês tanto amam, que é a evolução, não existia seleção natural. Então, meu amigo... 3 minutos, Alessandro, para uma réplica. Tá bom. Então, o Otângelo demonstra, assim, parece, ou eu não sei se ele faz de propósito ou ele realmente não conhece a produção científica, né? Primeiro, ele faz citações, né, de cientistas, né, que trabalham com a questão da origem da vida. Ele citou o Eugene Koonin, mas eu já vi você, a exemplo do Eugene Koonin, dessa citação, citar outros autores, né, como, por exemplo, do próprio Paul Davies, que no caso é físico, né? Esse livro aqui que tem a versão em português, eu já vi citações do Otângelo, falando coisas similares, colocando palavras na boca do Paul Davies, como se o Paul Davies concordasse com que as bobagens que o Otângelo fala aqui. E não, o Paul Davies não concorda em hipótese alguma. Assim como o Eugene Koonin não concorda que o Otângelo fala, assim como vários outros, né? Então, na verdade, o que eles fazem são citações, muitas vezes, em livros ou talvez artigos desses autores, que acabam saindo de contexto e causam a impressão de que esses autores estão jogando a toalha, falando, olha, realmente é impossível saber como que a vida se originou. Provavelmente é um design inteligente, né? Como se eles estivessem falando isso e não estão falando isso, né? Muito pelo contrário, há citações em outras ocasiões do Otângelo, em outros canais, por exemplo, lá do canal do Antônio, uma vez, que ele cita um texto aqui do próprio Paul Davies num dos seus livros, que causava essa impressão. E aí você vai ler o contexto, depois o que o Paul Davies continua escrevendo, e você vê que não é nada disso que ele falou. Tá? Então, primeira coisa, são as citações fora de contexto que vocês fazem. Eu não sei por que vocês fazem isso, que vocês focam tanto nesse ponto. Tá? Então, quando você fala assim, o que nós temos são eu acho, hipóteses, eu acho que é isso ou que é aquilo, bem, se você acha que hipótese científica é algo que simplesmente o cientista, né, tira, desculpa pelo uso da palavra aqui, né, tira da bunda dele, né, ou inventa simplesmente baseado em absolutamente nada, você não sabe nada, você não entende absolutamente nada do fazer científico. Você não compreende o que você está falando. Né? Hipóteses científicas, mesmo uma hipótese, por exemplo, ela pode ser algo menor do que uma teoria científica, no sentido de explicações que ela pode fornecer, ainda assim, hipóteses científicas, elas precisam ter uma coerência, elas precisam ser baseadas em dados, então as hipóteses não são coisas simplesmente que são inventadas do nada, né? Elas sempre são baseadas em dados que são obtidos da natureza, que são obtidos dos experimentos, e existem diferenças entre hipótese e hipótese. Hoje em dia, as hipóteses, que nós temos várias para a origem da vida, realmente ainda falta muita coisa ali, muita comunicação, inclusive, entre elas. Mas isso não significa que estamos totalmente às escuras, como disse o Otângelo. Isso não é verdade. Ok. Otângelo, você terá 2 minutos para elaborar uma nova pergunta. Então, eu queria saber o que é o código genético e por que você acredita que ele poderia ter surgido por meios naturais, aleatórios, sem
o envolvimento de um ser inteligente que instanciou o código genético. 3 minutos. Bom, o Otângelo perguntou sobre o código genético. O que é o código genético? O código genético seria, de uma forma bem simples aqui, né, para o pessoal entender, seria esse processo todo em que nós temos a relação entre DNA, né? Então, nós temos o nosso DNA, por exemplo, que ele passa por um processo que nós chamamos de replicação. Esse DNA, ele é transcrito e depois ele é traduzido. Tá? O que seria a transcrição? Então, nós temos uma molécula de RNA que vai transcrever, né, essa informação que está no RNA, e essa informação que é transcrita pelo RNA depois é traduzida lá no ribossomo, como o Otângelo mencionou no início da apresentação dele, em proteína. Né? Então, aí nós temos os blocos de construção das proteínas, que são os aminoácidos que finalizam esse processo. E aí nós temos a produção aí de uma proteína, por exemplo, que vai ter funções estruturais, vai ter funções em reações químicas, por exemplo, vai servir como catalisador de algum tipo de reação, ou vai servir como bloco de construção da estrutura dos organismos, etc., de uma forma bem simplificada. Então, toda essa relação entre a molécula de DNA, RNA e até o processo de produção de proteínas, né, é o que a gente chama aí de código genético, né? Por que é código? Porque existe, de fato, informação nessas moléculas, né? Existe uma informação por trás disso. E um dos grandes pontos, né, um dos grandes enigmas hoje, né, são vários, na verdade, né, são vários enigmas. Nenhum cientista sério nega que é problemático. É tentar entender a origem dessas questões todas. E a origem do código é uma delas. Como que isso se originou? Né, da onde que vem a informação e coisas do tipo. Tá? Bom, a gente tem, por exemplo, informações, isso é dito inclusive pelo Paul Davies, né, no seu livro lá sobre a origem da vida, sobre a questão da origem da informação. Por que existe essa informação ou da onde que ela vem, né? Aparentemente, né, isso tem a ver, inclusive, com uma discussão sobre termodinâmica, que é um outro ponto que muitas vezes os criacionistas colocam, que a termodinâmica ela vai contra a evolução, vai contra a origem da vida, mas, na verdade, a gente pode observar a origem, ou melhor dizendo, a gente pode hipotetizar, vou usar esse termo aqui aportuguesado, a origem da informação, provavelmente vindo do próprio ambiente, tá? Então, baseado inclusive em teorias da informação, Paul Davies sugere, por exemplo, não sei se foi ele originalmente que propôs isso, mas ele menciona sobre isso, que a informação provavelmente vem do próprio ambiente. E, nesse caso, a origem primária da informação provavelmente vem, inclusive, tem a sua fonte, né, a partir da gravidade. Então, existe o tempo é curto aqui para explicar, mas existe toda uma relação aí entre a termodinâmica, a gravidade, para originar a informação. Depois, num outro momento, eu tento explicar melhor. Excelente. Otângelo, você tem 3 minutos para uma réplica. Alessandro, você falou muito bem no sentido que, efetivamente, a ciência não tem nenhuma explicação referente à origem do código genético. E eu vou citar mais uma vez aqui o Eugene Koonin. Ele confessa, em nossa opinião, apesar de tentativas extensas e, em muitos casos, elaboradas de modelagem de otimização de código, teorização engenhosa ao longo das linhas de teoria e coevolução e experimentação considerável, muito pouco progresso definitivo foi feito. Resumindo, o estado da arte do estudo do código e evolução, não podemos escapar de um ceticismo considerável. Parece que a dupla questão fundamental, por que o código genético é como é e como surgiu, que foi feita há mais de 50 anos no alvorecer da biologia molecular, pode permanecer pertinente mesmo em outros 50 anos. Nosso consolo é que não podemos pensar em um problema mais fundamental da biologia. A verdade é que o código genético é basicamente como um livro de tradução, tipo, para dar um exemplo, do inglês para o chinês. E para você poder fazer isso, você precisa de quê? De inteligência, alguém que conhece, entende o inglês e alguém que conhece também o chinês e pode relacionar o sentido da palavra, por exemplo, chair em inglês para o xi em chinês. Só inteligência consegue fazer isso. Agora, a sua explicação referente à origem da informação
foi completamente pseudocientífica, Alessandro. Dizer que termodinâmica ou gravidade poderia instaurar ou estacionar informação complexa, especificada, isso aí é totalmente anticientífico, sem base científica nenhuma, não existe nenhuma hipótese que poderia ser feita para substanciar isso. Isso nunca foi observado, isso é pseudociência. Eu não sei como você não sente vergonha de propor uma coisa tão idiota, meu amigo. Concluiu, Otângelo. Deixa eu colocar aqui 2 minutos, onde o professor Alessandro poderá agora fazer uma pergunta para o Otângelo. Pode ficar à vontade, professor Alessandro. Muito bem. Então vamos lá. Otângelo, uma coisa que eu estava pensando aqui, refletindo, né, sobre a questão do design inteligente é o seguinte. Veja só, você tem o design inteligente, né, que propõe que a vida, então, foi criada, né, ela foi criada por um ser, por um projetista, né, e tem muitos proponentes do design inteligente que falam assim, ó, olha, esse design ele pode ter sido, né, tem uns que falam, como o Eberlin, para mim é Deus, né, só que aí depois, na hora que ele vai falar, né, vai pegar e explicar para as pessoas qual que é a ideia do design inteligente, ele fala, a teoria em si, ela não diz que é Deus, né? Ela pode ser um projetista. Então, tem defensor do design inteligente que fala que são os ETs, né? Tem alguns que não acreditam em Deus, não sei o quê, e fala que são os ETs que fizeram, são os projetistas, tá? Se a gente parar para pensar, o design inteligente, se ele for um ser físico, tá? Se ele for um ser físico, então a gente sempre vai ter que explicar esse ser físico, vai ter que explicar a origem desse ser em algum momento. Se ele não for, se ele for algo como um Deus ou algo sobrenatural, então a gente sai do escopo da ciência. Então a minha pergunta, qual que é a importância, qual que é a relevância do design inteligente? Que por um lado, se ele é um ser sobrenatural, então a gente sai do escopo da ciência, ok? Agora, se ele é um ser físico, a gente tem que explicar esse ser físico também, e aí a gente vai recorrer aos processos naturais para explicar esse ser físico. Ou seja, no final das contas, a gente vai recorrer, então, a processos naturais para explicar ele. Então, me parece ser, por um lado, né, ou o design inteligente é pseudocientífico, né, porque a gente vai levar a questão de Deus, ou ele é completamente irrelevante ou é infrutífero. Qual que é a visão que você tem a respeito disso? O design inteligente é Deus ou ele é um ser físico? Como é que você vê essa questão? 3 minutos, Otângelo, fica à vontade. Alessandro, a natureza do designer é completamente irrelevante para a teoria do design inteligente, porque isso já é uma pergunta depois da primeira pergunta ter sido respondida, que inteligência é uma causa mais potente, mais lógica, mais racional para explicar todos os fenômenos que nós observamos na natureza, em contraste ou em comparação com mecanismos aleatórios não inteligentes naturais. Ou seja, nós não precisamos dizer se foi o Deus da Bíblia, se foram ETs, se foi o Saci Pererê, se foi seja quem for. Isso aí não está no escopo do design inteligente. Agora, a questão mais relevante de tudo não é a ciência. A questão mais importante é nós queremos ter uma explicação das nossas origens. Nós queremos saber de onde que nós viemos, para onde que nós vamos, qual é a finalidade, o sentido de nossa existência aqui nesse mundo. E isso são, essencialmente, perguntas filosóficas, não científicas. Eu vejo a ciência apenas como uma ferramenta que me leva, junto com a filosofia, a teologia, para respostas mais profundas, metafísicas. Aí que está o cerne da questão. Eu quero saber, ter respostas plausíveis, lógicas, racionais, referente a essas perguntas. E eu acredito que o naturalismo, a não inteligência, ela simplesmente tem completamente falhada para explicar e dar respostas plausíveis a essas perguntas. Ela não responde à origem do universo, não responde ao ajuste fino, não responde à origem das leis da física, não responde à origem da vida, não responde à origem da informação nos genes, não responde à origem do código genético.
e nem responde e explica a biodiversidade que vocês tanto acham que é a evolução, porque também a evolução é uma hipótese que falhou quando se refere a explicar a origem da biodiversidade como um todo. Então, o naturalismo, no meu entender, ele não explica absolutamente nada. Agora, esse é um blá 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 que design inteligente é pseudociência. Pseudociência é uma obra. Pseudociência é dizer que a informação nos genes vem de gravidade. Isso aí que é pseudociência que você propõe aí. Cadê suas evidências para dizer que isso aí funciona? Mostrei um experimento onde demonstra que gravidade produz informação complexa especificada. Ok, 3 minutos para uma réplica para o professor Alessandro. Pode começar, professor. Ok. Bom, então no final das contas, né, é o que a gente sempre fala aqui. Por um lado, né, eles fogem, falando, não importa, o design inteligente não vai se importar, né, ou pelo menos faz parte do escopo do design inteligente dizer a natureza do criador, né? Tudo bem, mas por um lado você tem implicações, é esse que é o ponto, você tem implicações em cima disso. Ou ele é um ser sobrenatural, ou ele é um ser natural. Se ele é um ser natural, então ele precisa de explicações, e o problema é que isso se torna algo infrutífero, tá? E se ele é um ser sobrenatural, então a gente sai do escopo da ciência. Esse que é o ponto. E aí, quando o Otângelo começa a falar que a explicação naturalista, por exemplo, ela ela não explica nada, né? Ou, porque não explica a origem do universo, não explica não sei o quê, a origem da vida, não explica a evolução a origem da biodiversidade, que seria no caso da evolução. Sim, explica. O problema é que vocês fecham os olhos para tudo isso e simplesmente negam os dados. Então, assim, aí fica muito difícil, fica muito complicado, né? Você conversar com pessoas assim ou tentar explicar as coisas para as pessoas que não querem aprender. Aí é difícil. Falando aí, inclusive é um debate que eu gostaria de marcar com o Otângelo depois sobre evolução, né? Depois a gente fala, mas já que ele tocou nesse assunto, né? Bem, a ciência tem, sim, com certeza, explicações para isso, para a origem da biodiversidade. A gente tem a teoria da evolução hoje, que não é a mesma teoria original lá de Darwin. A gente mantém algumas ideias de Darwin, seleção natural, né? Agindo em cima da diversidade, a ideia de ancestralidade comum, aquela coisa toda, né? E aí a gente tem, obviamente, outras variações hoje em dia dentro da teoria da evolução, e a gente tem dados que sempre corroboram cada vez mais. A mesma coisa acontece, claro, um pouco mais modesto, mas acontece algo similar para a origem da vida e também para as explicações da área da astrofísica, que não é minha área e não vou entrar, mas que o pessoal fala aí sobre a origem do universo também. Mas sobre a origem da vida também existe, de uma forma um pouco mais modesta, mas as explicações, obviamente, existem também. São dezenas, centenas de artigos publicados todos os dias que mostram a plausibilidade de alguns cenários. O problema, pelo que eu percebo de pessoas como Otângelo e alguns criacionistas, é que como eles estão acostumados com as verdades absolutas e imutáveis que eles têm a partir de uma visão religiosa, eles tentam aplicar isso para a ciência. E aí isso não tem como dar certo, meu amigo. Não tem como dar certo. Você tem que, para entender um pouquinho a ciência e como ela funciona, não adianta você aplicar o mesmo raciocínio que você aplica dentro da sua religião. Ok, excelente. Já foram 2 perguntas para cada, né? Então eu quero ir para uma terceira pergunta, onde o Otângelo terá 2 minutos para elaborar uma pergunta para o professor, ou melhor, Otângelo agora, vai elaborar uma pergunta para o professor Alessandro. Pode ficar à vontade, Otângelo. Professor, você sabe que a evolução não se aplica para a origem da vida, ou seja, e nós precisamos uma explicação também referente à seleção dos blocos de construção da vida, que são macromoléculas complexas e especificadas, e que, inclusive, não estavam simplesmente disponíveis na Terra primitiva, como DNA, RNA e tal. E eu vejo isso como um problema intransponível, porque você precisa selecionar esses blocos de construção, porque supostamente lá existia simplesmente uma bagunça de todo tipo de moléculas que estavam lá
nessa Terra primitiva de uma forma caótica, estocástica, desordenada, sem organização nenhuma. Agora, eu só sei de inteligência que tem essa capacidade de selecionar blocos de construção com uma ideia de construir alguma coisa lá no futuro. Só a inteligência é capaz de fazer isso. Eu, por exemplo, eu posso construir blocos de construção de forma repetitiva para depois fazer um muro de uma casa. E isso que é preciso também para a vida começar. Você precisa dos nucleotídeos, dos aminoácidos, dos fosfolípidos, de carboidratos, e tudo isso, inclusive, na homoquilalidade ou destra ou sinistra. Nunca foi demonstrado que mecanismos aleatórios naturais podem fazer essa seleção da quiralidade, mas também dos próprios blocos da vida. Para mim, isso é um checkmate absoluto para a biogênese, para a origem da vida, porque se não é inteligência, não tem mecanismo que sobre. A natureza não consegue isso. Como é que você insiste nesse naturalismo demente, se isso aí já é claro que é impossível? 3 minutos, professor. Bom, então o Otângelo ele parte, né, do pressuposto de que não temos uma explicação para tal coisa, então é impossível. Se no momento você não tem uma explicação, o que isso te demonstra não é que é impossível, isso demonstra que você não tem uma explicação para aquele determinado fato. Então, eu acho que tem um erro aí, né? Primeira coisa, tem um erro de raciocínio no que o Otângelo está propondo. Se você não tem uma explicação no momento para um determinado fenômeno, não significa que é impossível que tal coisa tenha ocorrido, tá? Significa apenas que você não tem aquela explicação. Então, são coisas diferentes. Primeira coisa aí. Sobre a questão de seleção, que você mencionou, que a seleção ela se aplica apenas ao mundo biológico, né? Bem, há biólogos que talvez possam concordar com alguns pontos do que o Otângelo colocou, no sentido de que seleção natural nós falamos a partir do momento que tem vida, né? Os processos ali de seleção natural. Mas também aqueles que trabalham com a origem da vida também falam, também dizem que sim, é possível ter pelo menos, se a gente não vai chamar de seleção natural darwiniana, mas sim um tipo de processo similar, um tipo de processo análogo com o que ocorre a vida, né, por meio de seleção natural. E a gente tem visto, sim, existem experimentos, Otângelo, mostrando que sim, é possível que haja algum tipo de seleção pré-biótica em aminoácidos. Então a gente tem alguns artigos recentes que foram publicados talvez 1 ou 2 anos atrás, com relação, por exemplo, aos RNAs que foram reproduzidos em laboratório, por exemplo, e ali você vê que tem uma seleção ocorrendo, né, formando grupos, formando clados, inclusive de linhagens de RNAs parasitas, né? Enfim, tem uma série de coisas ali interessantes. E em relação, por exemplo, à seleção, a gente pode mencionar a seleção, que é uma questão, né, que o pessoal se pergunta muito em relação à origem, né, como que a vida selecionou, por exemplo, as diferenças, né, dos tipos de aminoácidos, né, que no caso, para a vida, para os organismos, a maioria, na verdade, né, a grande maioria deles usa o aminoácido do tipo L, né, o tipo L, que é um aminoácido específico e não do tipo D, embora exista, sim, exceções, né, há bactérias que usam aminoácidos do tipo D. Mas aí existem hipóteses que são levantadas em relação a isso. Algumas delas dizem que pode ser que essa seleção tenha ocorrido simplesmente por uma questão de preferência de ligação química, né, dos códons de um código genético antigo. Pode ter sido... Tem gente que fala que é o DNA, mas é improvável que seja o DNA lá atrás, né? Talvez seja algum tipo de outro código genético precursor ainda do RNA, precursor do DNA, talvez um tipo de PNA. É uma hipótese que é levantada. Então, existem algumas explicações, algumas hipóteses que são colocadas na mesa do debate, sim. A questão é que muitas vezes se fecha os olhos, né, para esses trabalhos, né? Vocês estão mudo aí, acho que o... Você está mudo, Desculpa, pessoal, eu não tinha visto aqui. Otângelo, 13 minutos aí para uma réplica, tá bom? Então, Alessandro, nós sabemos só não pode ser Deus, é isso que estou vendo. Ou seja, na verdade,
uma posição a priori que Deus é excluso de todas as maneiras e a todos os custos, até mesmo a custo de sacrificar a racionalidade. Eu chamo isso de naturalismo das lacunas. Aquilo que vocês sempre nos acusam, que nós usamos o Deus das lacunas, é o que você acabou de usar. Não sabemos, mas no futuro a ciência vai ter uma resposta e vai ser uma resposta naturalista. Isso é o quê? O Deus, o naturalismo das lacunas. Agora, em relação ao RNA, Alessandro, me desculpa, mas você, como biólogo, você deveria... Eu acredito que você sabe o quão complexo que é para fazer RNA. São 3 partes, a base, a ribose e o fosfato. A base, você tem o mesmo problema. Eu acabei de terminar um livro de 450 páginas só sobre a biossíntese de nucleobase do RNA e DNA. Você sabe da complexidade da maquinária para a célula fabricar, biosintetizar essas macromoléculas. E no mundo prebiótico não existiam esses caminhos biosintéticos. Então, aonde que a natureza encontrou essas moléculas? As nucleobases são moléculas também complexas e tem praticamente um número infinito de possibilidades de combinações isoméricas. De onde que veio a seleção para escolher justamente as 4 ou 5 bases que a vida usa, se não existia nenhum mecanismo para selecioná-las? A ribose, pior ainda, a ribose você pode ter a pentose, a hexose, você pode ter a glucose com 6 carbonos, você pode ter com 4 carbonos, você pode... A ribose também ela é quiral, ela é destra. Como é que você tem ribose sudestra? Não existia nenhum mecanismo para selecionar isso. E ainda, mais por cima, a ribose ela se desintegrar em pouco tempo, você sabe disso. Então, dizer que hoje, nos últimos 1, 2 anos, a ciência está com hipóteses que vai encontrar o meio para explicar. Não, meu amigo, isso é pseudociência, meu amigo. Isso aí é uma coisa que qualquer um que pensa só um tinguinho chega a essa conclusão que eu cheguei, meu amigo. Então, meu amigo, vocês nos acusam que nós propusemos pseudociência, mas quem está propondo pseudociência, meu amigo, é você, Alessandro. Essa é uma pérola que eu não vou esquecer. Informação por meio de gravidade. Essa foi preciosa, viu? Tá Você está mudo, Alexandre. Tá mudo. Desculpa, senhor. Eu desligo aqui às vezes o microfone, porque eu moro próximo da base aqui, né, em Recife, do aeroporto. Aí fica zoado aqui das turbinas do avião, é por isso que eu boto mudo aqui. Mas vamos lá, o professor Alessandro terá a oportunidade de fazer uma última pergunta para o Otângelo desse bloco, né, e depois eu vou ler algumas perguntas aqui do chat, né, para ambos os debatedores. Então, professor Alessandro, pode fazer a pergunta. Beleza. Otângelo, vocês defendem tanto aí a questão, né, que é um designer que fez, etc e tal. Mas, e aí você fala, né, cita assim como exemplo da complexidade, né, envolvida em toda a célula, que existe mesmo, né, toda uma complexidade das células, sejam elas procarióticas, eucarióticas. E aí você mencionou sobre até os mecanismos, né, de reparo existente aí no DNA, por exemplo, né, que isso, como diz o Eberlin, né, o que vocês chamam aí de antevidência, né, e etc. Mas aí, uma coisa eu fico encafifado com isso, tá, que é o seguinte, eu gostaria que eu já vi outros criacionistas tentarem explicar sobre isso, mas enfim, são sempre respostas muito ruins. Eu queria saber a sua, né, como que você vê a partir do ponto de vista do design inteligente, já que é um designer inteligente, provavelmente, não tem como a gente fugir, Otângelo. Não tem como a gente fugir que esse designer ele tem que ser um designer todo poderoso, né, para poder criar todas essas, tudo isso, né, planejar tudo isso. Então, veja só, diante de todos os problemas que existem com relação à mutação, né, se existe mecanismo de reparo é porque existe erro no DNA, tá? Durante o processo todo ali de replicação, né? Enfim, a minha pergunta é, como é que você atribui isso tudo a um design inteligente se tem erros? Quer dizer, esse designer, ele pensou
olha, eu vou colocar um mecanismo de reparo de erro baseado nesse erro que já vai acontecer. Então foi o próprio design que criou o erro em si, para depois ele criar um mecanismo de reparo daquele próprio erro. Tá? Isso não entra na minha cabeça, Tângelo. Como que pode se encaixar numa ideia de um design inteligente? Como é que você explica isso? Tângelo, você tem 3 minutos para uma resposta. Veja, Alessandro, se não existissem esses mecanismos de reparos, que inclusive existem a vários níveis, com DNA, o próprio ribossomo tem 13 diferentes mecanismos de monitoramento de erro e reparo, ou também os cofatores sulfúrio e metalo dentro das bolsas das proteínas, quando são sintetizados de uma forma errada, também é monitorado e eventualmente são consertados ou descartados. Isso são mecanismos fantasticamente complexos, sofisticados. Se nós pudéssemos construir uma fábrica que pode se automonitorar e depois se reparar sem influência externa de inteligência humana, isso seriam fábricas que estão talvez a 1000 anos de distância daquilo que nós conseguimos fazer hoje. Né? Agora, por que Deus ele não fez já a replicação 100% sem mutação, sem erro? Não sei. Pode ser que exista uma limitação física. Isso aí eu não sei responder. Mas o argumento que você está fazendo, basicamente o mesmo como o que eu sempre respondo quando vem esse tipo de objeção. Se você vê um celular que tem algum tipo de problema no teclado, você não vai automaticamente fazer a inferência que ninguém fez o celular. Você vai dizer, o construtor não projetou como se deve esse teclado, por isso que tem algum problema, mas você sempre vai pensar que foi alguém com inteligência que fez o celular. E com a vida é mais ainda. Ou seja, eu acho que isso aí é uma falha de lógica de pensar porque tem defeitos ou erros na natureza, logo não foi nenhum construtor que fez. Isso é um pulo de lógica que não faz sentido nenhum. Aliás, não é lógico, é ilógico isso. Né? Eu acho que é mais uma questão filosófica, por que existe isso, por que existe entropia no universo que faz com que coisas se deterioram com o tempo, né? Entra até na questão teológica, porque a Bíblia diz que Deus no futuro vai construir um mundo novo onde não vai haver entropia, onde não vai ter deterioração, que vai ser um mundo eterno. Né? Então, para Deus, esse mundo é possível. Por que ele fez o mundo que está se deteriorando? Essa é uma pergunta filosófica teológica. Mas inferir que por causa disso Deus não existe, isso aí é uma inferência que não faz sentido nenhum para mim. Excelente, Otângelo. 3 minutos, Alessandro, para uma réplica. Ok. Então, eu acho que a questão não é, a partir disso, inferir que Deus não existe, Otângelo. Acho que não é esse o ponto. O ponto que eu estou colocando até porque tem muita gente, tem muitos biólogos, inclusive, colegas meus, assim, que trabalham no mesmo lugar que eu trabalho, né, que trabalham com bioquímica, que trabalham com, enfim, com ecologia, com várias áreas, que são pessoas que acreditam em Deus, né, então eles têm as suas crenças lá, acreditam em Deus, mas nenhum deles parte para essa pseudagem que vocês defendem de design inteligente, nenhum deles fazem isso, né, eles aceitam os dados da ciência, aceitam a evolução, aceitam, entendem, compreendem, né, e aceitam os dados que a ciência nos dá em relação às investigações sobre a origem da vida, etc. Agora, como que eles lidam com essa questão de ligar uma coisa com a outra, de sua crença, de Deus existir e ao mesmo tempo pensar em causas naturais para a origem da vida, aí eu não sei como eles fazem isso, mas o fato é que eu só estou dando esse exemplo para dizer o seguinte, que não necessariamente, né, eu quis dizer com relação a negar Deus, ou enfim. O meu ponto que eu estou colocando é que não faz o menor sentido do ponto de vista científico pensar, né, num designer inteligente, tá, que tenha feito esse tipo de coisa. E, bem, enfim, você acabou aí, né, na sua sinceridade, mostrando que, sim, não tem uma explicação para isso. E por que não tem uma explicação para isso? Porque realmente essa é uma questão pseudocientífica.
né? Falar sobre design inteligente é falar sobre pseudociência. E, enfim, como que a gente vai lidar agora com essa questão, né? Se você tem, por exemplo, uma explicação que ou você parte para a ideia de um Deus criador, né? E esse Deus criador criou todo esse processo de erro e de problema com relação à vida, então você tem aí uma criação imperfeita, ou talvez você tenha um Deus imperfeito, ou você parte, né, para a noção de que então foi, sei lá, foi o ET, uns ETs, e aí se você atribuir isso aos ETs, então pelo menos você pode dizer, não, ET ele não é Deus, né, então ele pode ter erros, né, ele pode ter falhas, o projeto e o design dele. Então é esse que é o ponto que eu quero trazer, que você entra num beco sem saída, tá? Ou você vai acabar, né, resbalando para o lado de que esse Deus, né, esse ser sobrenatural, ele é imperfeito, porque ele, né, ele cria tudo isso, ou você vai partir para o outro lado de que existe talvez algum ser físico, algum ET que tenha feito isso. E aí a gente chega de novo naquele problema. Então a gente sempre vai chegar nesse beco sem saída. Tá? E, claro, toda essa questão que eu coloquei, ela faz muito mais sentido, né, a gente pensar em origem da vida a partir de processos naturais, que é o que a gente esperaria mesmo, encontrar problemas e erros ao longo de todo esse processo. Ok, professor Alessandro. Pessoal, eu gostaria, né, já vai 1h07 de debate, a gente tinha combinado 1h30 de debate, então eu gostaria de trazer algumas perguntas do pessoal aqui do chat, né, do chat. Tem algumas perguntas que o pessoal fez que é de cunho, assim, dentro da questão do âmbito da teoria da evolução, no caso para o professor Alessandro, que eu acho que não cabe aqui, né, que o tema em debate não é teoria da evolução, qual é a origem da vida, não é necessariamente teoria da evolução. Então, tem perguntas aqui que eu não vou fazer, porque talvez não cabe ao tema, tá bom? Como também perguntas de âmbito da ética, também que fizeram aqui sobre questão de moralidade, eu acho que também não tem nada a ver com o tema. Então, eu peço aí a compreensão do pessoal quando eu não fizer todas as perguntas. O ceticismo acadêmico, que é o Iago, né, Iago Pontes, lá do canal Ceticismo Acadêmico, canal dele do YouTube, ele trouxe uma pergunta aqui para o Otângio. Ele diz o seguinte: Otângio, se para todo bem inteligente há uma causa inteligente há, e isso é lógico, não é uma lógica intrínseca e não há erro de contradição lógica, então Deus é inteligente. Aceita então que para Deus haja uma causa, senão ele não seria necessário? Então, Otângio, uma pergunta aí para você sobre a questão de Deus como uma causa inteligente, ele teria uma causa? Não, nós sabemos que nada pode, ou seja, se existe alguma coisa, teve uma causa. Então, como o nada pode, o nada ontológico nunca existiu, algo sempre existiu. Aí você tem duas opções, ou foi o universo ou foi Deus. O universo não pode ser porque o universo ele rege pelas leis da física, como a segunda lei da termodinâmica. Em base disso, nós sabemos que o universo ele vai ter um fim. Se ele tem um fim, significa que ele teve um começo. Então, não pode ser o universo. Então, não foi o nada, não foi o universo, então foi algo que criou o universo que tem que estar superior ao universo que nós chamamos Deus. Agora, se você for fazer uma análise sobre as qualidades desse ser que causou o universo, depois fizeram uma análise da descrição do Deus da Bíblia, você vai ver que existem 100% paralelas. O Deus da Bíblia se descreve exatamente como nós, apenas por meios filosóficos e pensando, raciocinando, nós poderíamos chegar a qual natureza que essa causa deveria ter, em base que o universo nosso foi causado. Então, eu acho que a pergunta, por que Deus existe em vez de não existir? Aí eu não sei lhe dizer, isso é um axiom que a gente simplesmente tem que aceitar. Deus ele se revelou na Bíblia como eu sou, eu existo, e ponto final, ele não vai além disso. Então, a gente também não pode ir além disso. Ok, Otávio. Deixa eu trazer aqui uma pergunta para o professor Alessandro, do Cristianismo Puro e Simples. Ele diz assim: professor Alessandro, em qual hipótese você acredita para a origem da vida? E por que a bactéria Lucas seria o primeiro ancestral que se conhece? Na verdade, tem duas perguntas aqui. Professor, se quiser, responda só uma. Se quiser, pode responder as duas. Fica à vontade, tá bom? Ok. Então, qual hipótese que eu acredito? Bom, eu aceito, né? Eu fico aí com
enfim, são várias hipóteses, mas o que eu normalmente entendo como a mais provável, a mais possível, são as hipóteses, né, que tratam da origem da vida ali nos ventos hidrotermais, que seriam em regiões de profundezas do oceano, onde nós temos regiões ali de fissuras na crosta, onde tem ação de vulcões, tá? E então eu acredito que provavelmente a vida deve ter se originado naquelas áreas, naquelas regiões, até porque hoje em dia a gente tem evidências, né, moleculares, quando comparados, feito uma filogenia molecular, comparando os 3 grandes domínios da vida, por exemplo, né, como bactéria, eucária, né, e árquea, né, eucária somos nós, né, plantas, etc. As arqueias, né, a gente vê que as arqueias, elas é um grupo que está incluído ali dentro, né, grupos de micro-organismos procariontes que são bastante adaptados a ambientes extremos, né, são chamados de extremófilos, incluindo esses tipos de ambientes de alta temperatura, né. Então, é bem possível que talvez a vida tenha se originado nesse tipo de ambiente. E aí, emendando com a segunda pergunta, né, com a segunda parte, né, por que a bactéria Lucas seria o primeiro ancestral que se conhece? Então, depende do que você está chamando aí de primeiro ancestral. Lembrando que a bactéria Lucas, a gente não pode pensar nisso como um indivíduo, uma célula. A gente está pensando em comunidades de células, né? Esse seria o Lucas, populações de células, e não um indivíduo em si. E ele não é o primeiro ser vivo, tá? Então, existe diferença entre o Luca, que seria o último ancestral comum universal para a vida hoje, que a gente conhece, e existe as primeiras formas de vida. Então, são coisas diferentes. Então, o Luca, que é aí hipotetizado, né, colocado como uma hipótese aí pelos cientistas que trabalham com esse assunto, seria esse último ancestral comum universal, tá? Que seria um ancestral comum entre os 3 grandes domínios, árquea, bactéria e eucária. Mas não seria ali a origem da vida. Esse Luca já seria uma célula já complexa, tudo, e a vida, na verdade, teria se originado antes, e no início, né, da sua formação, a vida ela teria sido algo um pouco mais simples, e como diz o Paul Davies, mais uma vez citando, bioquimicamente um pouco mais desleixada do que as formas que a gente conhece hoje, e inclusive mais ainda do que o Luca. Então o Luca também era já alguma coisa muito mais próxima em termos de complexidade com que a gente, de rotas bioquímicas e etc., com que a gente tem esses micro-organismos de hoje. Tá? Ok, obrigado, professor. Otângelo, eu vou trazer uma questão aqui, eu estava procurando alguma pergunta relevante e achei um comentário aqui que eu vou trazer para você, mas antes disso eu gostaria que você explicasse melhor, porque o pessoal está questionando aqui no chat, dizendo que parece-me que você não entendeu bem a pergunta do Iago, né? A questão lá é sobre a questão de Deus, se é uma causa inteligente para entes inteligentes. Então, segue-se que Deus, sendo inteligente, ele também teria que ter uma causa inteligente. Então, acho que foi essa questão aí que o Iago trouxe. Então, se Deus não tem uma causa inteligente, segue-se que Deus não seria necessário. Você poderia trazer alguma resposta nesse âmbito aí? Qual é a lógica dessa afirmação? Não entendo. Como eu disse, Deus se revelou, nós só podemos saber da natureza de Deus mediante a revelação dele, ele se revelando, dizendo quem ele é, como ele é e tudo mais. Nós não podemos mais do que isso, então eu paro aí. Tranquilo, Otângelo, beleza. Então, ficou claro que o Otângelo entendeu, simplesmente essa foi a resposta dele, né? O pessoal achou que você tinha entendido. Alguém comentou assim, o Kevin Silva comentou assim, Otângelo, a tática dos deuses das lacunas é dizer que foi Deus e não explicar o como. Não existe naturalismo das lacunas, porque existe sim, existe no caso aqui explicação. Então não tem nenhuma pergunta assim tão relevante, então eu queria que o Otângelo aí pudesse comentar essa questão que foi levantada. Existe explicação, a explicação que não funciona não é explicação. A biogênese não funciona, então não é explicação. Agora, esse negócio de falar do Deus das lacunas, isso nós estamos carecas de ouvir. O que eu apresentei na minha introdução foi um argumento positivo, com evidência positiva. Nós sabemos que inteligência consegue fazer projetos, inventar linguagens, sistemas de tradução, linhas de produção, sistemas de produção de energia, produção de linhas de produção com robôs e fábricas. Nós como seres inteligentes,
podemos fazer tudo isso. Então, é lógico e plausível fazer a inferência que a complexidade na célula que é semelhante, análoga, mas muito mais sofisticada, foi criada por um ser muito mais inteligente do que a gente. Isso não é um Deus das lacunas, isso aí é uma inferência, a melhor explicação. Então, isso aí é cansativo, é chato. Eu acho que estava na hora de vocês inventarem talvez umas objeções um pouquinho mais inteligentes do que ficar sempre repetindo algo que, na verdade, nós não praticamos esse erro de lógica. Ok, Otângelo, obrigado. Professor Alessandro, uma última questão aqui, quero trazer para o senhor. Né? O Carlos Nunes, ele diz assim, como o naturalismo acidental poderia produzir indivíduos da mesma espécie de gêneros diferentes, dependendo um do outro para a sobrevivência? Ou seja, tendo o naturalismo como a causa aí, talvez, dos entes, né? Dos seres humanos. Então, como é que o naturalismo poderia produzir indivíduos da mesma espécie de gêneros diferentes, dependendo um do outro para a sobrevivência? Uma boa questão isso aí. Isso tem a ver bastante com evolução. A resposta para isso é simples, Carlos. É porque a gente tem mecanismos bem conhecidos de diversificação da vida, que inclui mecanismos de mutações que geram a diversidade primária, né? Genética, então a diversidade primária, mas não é só isso, então tem mais coisas envolvidas, tem genes saltadores que saltam de um local para o outro, então não são apenas mutações pontuais. Além disso, tem toda uma recombinação, né, que ocorre também entre alguns grupos de seres vivos, né, a recombinação genética, tá? Então existe todo um mecanismo que gera essa variedade, né, variedade genética, e isso, a variedade genética gera uma variedade fenotípica, né, ou seja, de variação da aparência morfológica dos organismos. E em cima dessa variação que existe, algumas delas podem ser vantajosas e outras podem ser desvantajosas. E aí que entra a seleção natural. Tá? Então, a seleção natural é o processo natural que vai gerar, então, toda essa diversificação. Ela vai ser um tipo de filtro. Mas de onde vem a origem dessas variações? Como eu disse, vem das mutações como fonte primária. Eu estou falando aqui de mutações pontuais, mas as mutações elas existem de várias outras maneiras também. Tá? Então é um pouco mais complexo do que só mutação pontual. E os seus mecanismos de amplificação dessa variabilidade, né? Como os mecanismos ali de mistura, né? Enfim, de troca de material genético e coisas afins. Tá? Então, esse é o mecanismo que a gente conhece para gerar toda essa diversidade, que é o que a gente chama de evolução. Tá? E como que eles dependem um do outro para a sobrevivência? Bem, uma pergunta interessante que a gente poderia fazer em relação a isso, fazer uma analogia, inclusive isso é feito por alguns biólogos, né, alguns pesquisadores que trabalham com esse assunto, que é o seguinte, hoje em dia a gente vê também uma sociedade muito complexa, certo? Então você vê ali sociedade, pessoas com diferentes tipos de atuações na sociedade, então tem gente que faz X, tem gente que faz Y. A sociedade se organizou hoje de uma tal forma que ela é bem complexa e depende uma coisa da outra, né? Então, por exemplo, a gente depende de pessoas que estão trabalhando hoje em algum local que estão ali responsáveis para manter o funcionamento de coisas básicas, como uma energia ou uma água no encanamento da sua casa e coisas do tipo. Então, tem essa relação complexa, né? Agora, isso significa, porque tem essa relação complexa, que a sociedade ela não começou de uma forma um pouquinho menos complexa do que isso, por exemplo, ou seja, ela tinha uma organização um pouco mais simples, tinha uma estruturação mais simples. Não significa que isso não existia. Muito pelo contrário, né? Então ninguém vai negar que as sociedades no passado não eram tão complexas como hoje, tá? Isso significa que essas relações de dependência elas foram aumentando, elas foram se complexificando. E é assim que acontece para a vida. Então, em determinados momentos da história, a vida se origina, você tem tipos de organismos que ocupam um tipo de nicho ecológico. Depois, à medida que esses mecanismos de diversificação vão permitindo novas formas surgirem, essas novas formas podem ocupar outros nichos que não eram ocupados e assim vai complexificando, tá? Então, não significa que por ser dependente um do outro e que isso é uma evidência que não tem como ter começado essa relação toda de uma forma mais simples. Tá? Ok, professor. Eu gostaria agora, a gente ir já para a conclusão, né, do debate,
Eu queria aqui estipular o tempo de 5 minutos, se os senhores concordarem, para cada um fazer suas considerações finais. 5 minutos está um bom tempo? Tá ok. Então, ok, então. Otângelo, você quer começar? Eu deixo o Alessandro começar, depois eu... Ok, você Beleza. começou, né? Então vamos lá, você termina. 5 minutos, professor Alessandro. Ok. Bom, então, pessoal, chegando nas conclusões finais aqui, o que a gente vê? Entrar para esses tipos de debates, assim, né? O que eu diria? Né? Debates assim com criacionistas, ele é uma tarefa difícil e fácil ao mesmo tempo, né? E eu vou explicar o porquê, né? Por que é difícil e fácil ao mesmo tempo? Bom, é difícil, na verdade, porque o assunto é complicado, a origem da vida. Né? Isso é um assunto complicado para qualquer cientista que trabalha com a área, um bioquímico, um químico, um biólogo que trabalha, que tenta explicar como que a vida começou. É um assunto bem difícil, bem complicado, né? Pela sua complexidade. Agora, esse é o aspecto difícil do negócio. Falar sobre a origem da vida é difícil por isso, porque o assunto em si, ele demanda essa complexidade, né? Agora, falar sobre a origem da vida num debate, por exemplo, com o pessoal do criacionismo, do DI, como o Otângelo, por exemplo, essa é a parte mais fácil do negócio, por quê? Porque, geralmente, esse pessoal não tem argumentos para defender, não tem uma teoria científica para defender de fato. Falar, olha, o design inteligente é uma teoria científica, ela é robusta por conta disso, e ela dá conta melhor das explicações, porque por conta disso e daquilo. Né? O que você observa, né, todo mundo observou aqui, e sempre vai ver isso em lives, sempre vai ver isso em debates com outros grupos, né, em outros canais, sempre apontando os problemas, apontando as lacunas. Ora, apontar problemas e lacunas em teorias científicas, em hipóteses científicas, isso faz parte do fazer científico, mas quem faz isso são os próprios cientistas que estudam aquilo que eles, né, aquele determinado assunto. Então, os biólogos que estudam evolução, eles mesmos apontam problemas onde devem ser corrigidos, coisas que devem ser respondidas e que não estão bem respondidas, são eles mesmos que fazem isso, os biólogos evolutivos, e a mesma coisa, os biólogos ou químicos que trabalham com a origem da vida também fazem a mesma coisa. E aí é que entra o ponto, né, de situações como o Otângelo, por exemplo, que vai e pega citações e frases fora de contexto de alguns desses cientistas e fala, olha, tá vendo? Ele está dizendo que isso é insolúvel, ele está dizendo que não tem como ter uma explicação sobre isso. E, na verdade, não é exatamente aquilo que está sendo dito. Né? Na verdade, muitas vezes esse pessoal está só externando ali algum pensamento que eles têm a respeito daquele determinado assunto, mas não significa que eles estão reconhecendo um problema real, justamente porque são cientistas e estão em busca das respostas. E não estão simplesmente ficando, né, ali estagnado num ponto dizendo, olha, se a gente não tem resposta para isso agora, então é porque é impossível, então é porque é Deus, então é porque tem o design inteligente. Né? Isso tem um nome, isso chama-se preguiça de pensar. Tá? Então quem faz isso, na verdade, está com preguiça de pensar. E não é o que o pessoal do criacionismo fala, não, vocês têm uma esperança, né? Você tem uma esperança de que as coisas vão acontecer, isso é o naturalismo das lacunas. Ora, mas é assim que a ciência funciona, justamente, a gente precisa buscar as explicações sobre determinados fenômenos, né? Então a gente acredita que deve haver explicações para aqueles fenômenos e é isso que nos move a buscar essas explicações, a criar teorias, a criar hipóteses e testá-las. É isso que nos move. É justamente essa esperança de que há explicações. Porque se não há esperança de haver explicações sobre fenômenos naturais, então a gente simplesmente fica parado e não faz mais nada. Eu vou pensar para quê? Né? Para que eu vou pensar se eu não tenho esperança de que há explicações para fenômenos? Não há por que você fazer ciência. Simplesmente continue indo para sua igreja, né? E simplesmente fazendo o que você faz lá, que é acreditar. Tá? E aqui eu estou falando isso, não quero que o pessoal me entenda mal. E entenda que eu sou contra a religião, sou contra a igreja e etc. Nada disso.
Muito pelo contrário, eu já disse, eu tenho muitos colegas que também são religiosos, mas eles não partem para a pseudagem. Essa é a diferença, né, de profissionais sérios, tá? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui no final e agradeço demais, mais uma vez aí, a oportunidade do debate, inclusive ao dono do canal, né, que é o nosso amigo ali, o Jadson. Agradeço o Galvão pela excelente intermediação que ele fez e agradeço ao Tanjo também por disponibilizar o tempo dele para a gente fazer esse debate e gostaria já de deixar um convite para o Tanjo. Tanjo, vamos fazer um debate sobre evolução também, eu topo. Espero que você tope também. Vamos sim, top também, tranquilo. Então, minhas considerações finais. Você disse que o design não é uma teoria e não propõe nada. Pelo contrário, Alessandro, o design inteligente propõe um mecanismo que comprovadamente funciona, que é a inteligência. E eu repito mais uma vez, eu vi o humanista dizer que eu continuo propondo o Deus das lacunas. Não, senhor, eu começo com uma observação positiva daquilo que a ciência, que o Alessandro tanto retrata como se estivesse do lado dele, na verdade a ciência tem sido um grande inimigo do naturalismo, um grande amigo do teísmo, como o Louis Pasteur já disse 160 anos atrás, um pouquinho de ciência até pode lhe afastar de Deus, mas mais ciência lhe traz mais próximo a Deus. E é isso exatamente aquilo que a ciência tem feito. Ela tem trazido à luz a complexidade da vida, a complexidade da célula, aquilo que há 150 anos atrás, na época de Darwin, ninguém imaginava, que se pensava que a célula era apenas um pouquinho de protoplasma, sem complexidade nenhuma. Quanto mais a ciência tem avançado para desvendar a complexidade da vida, tem trazido e revelado um mundo absolutamente fantástico que ninguém jamais esperava. E o que eu tenho recentemente descoberto, e cada vez mais, que o ajuste fino, que é tanto falado no universo, também existe na bioquímica, ou seja, você precisa, por exemplo, a bolsa da proteína, ela tem resíduos ou aminoácidos que são finamente ajustados a nível atômico, e não apenas molecular de aminoácidos, mas até átomos precisam estar no lugar certo para a reação enzimática, bioquímica poder funcionar. E eu vi recentemente enzimas com 40 mil átomos, onde um átomo precisava estar no lugar certo, e se não estivesse lá no lugar certinho para poder fazer a reação química, essa enzima não funciona. Ela faz parte da via biosintética para fazer purinas, que são as nucleobases que constituem os nucleotídeos, que são as moléculas que constroem a vida. Então, se você tem um ajuste fino a nível atômico na construção da vida, e você precisa não sei quantos milhões e milhões, até bilhões e bilhões de átomos, e você precisa um átomo no lugar certo, se ele não estiver lá no lugar certinho, a vida não funciona. Isso é evidência de quê? Isso é evidência que o designer super, hiper inteligente, ele teve a inteligência de saber exatamente aquele átomo onde que tinha que estar para poder essa proteína exercer sua função e fazer parte dessas vias metabólicas que constroem os blocos da vida. Então, acreditar que tudo isso poderia ser o fruto do acaso é irracional ao extremo, e é isso que o Alessandro propõe. Vocês ouviram dizendo que informação complexa especificada pode originar de gravidade. Gente, e ele fala que o design inteligente é pseudociência? Isso que ele propõe, isso que é pseudociência, meu amigo. E não adianta você me mostrar o livro do Paul Davies, que se é dele que você tem essa proposta, então eu digo que a proposta dele é também pseudocientífica, apesar de eu muito respeitar ele, eu acho ele um cientista brilhante,
mas eu sinto muito, mostra o desespero que os naturalistas chegam a ir para tentar explicar o fenômeno da informação que é armazenada no genoma. Imaginar que gravidade pode ser a origem de informação específica e complexa, isso é uma aberração de inteligência. E depois o Alessandro ainda repete, acredita nisso. Gente, vocês têm que pensar, cara. Vocês têm que pensar. Para mim, cada vez mais que eu estudo, eu concordo com o Louis Pasteur. A ciência, ela leva para Deus. Obrigado, Galvão. Obrigado, Alessandro, por esse debate. E tomara que a gente possa continuar esse diálogo e continuar trocando ideias. Obrigado, Otângelo. Também quero parabenizar o Otângelo, como também o Alessandro, né, pelo debate aí de alto nível. Estive aqui nos bastidores também, mas assistindo. Né? Estava aqui na arquibancada também assistindo, perguntando, intermediando, mas também aprendendo com os senhores. Eu gostaria, né, só de pedir que cada qual falasse aí o nome do seu canal aí no YouTube para divulgar também o trabalho de vocês. Professor Alessandro, qual é o nome do teu canal? Meu canal é Evolução com o professor Alessandro, tá? Então, vocês só procurar aí no YouTube que vocês conseguem achar. Evolução com o professor Alessandro. Bem tranquilo, bem fácil. Ok. Vai lá, pessoal, se inscreve, dá uma força lá no canal do professor Alessandro. Otângelo, qual é o nome do teu canal? Comecei agora um canal de debate, é o Coliseu do Debate. Se inscrevam lá e de vez em quando também abro a live para bater papo com o pessoal. Também. Pessoal que está aí no chat, inclusive teve um rapaz aí, o Álvaro, que queria inclusive entrar no debate, né? Eu disse que não, o debate na verdade é só entre os dois, hoje não está aberto não. Mas, Álvaro, se quiser querendo debater também, você entra em contato com o Jadson. Acredito que Jadson vai colocar na descrição desse vídeo algum contato para você entrar em contato com ele, tá bom? Para debater, como também debater lá no canal do Otângelo, né, Otângelo? Que também está aberto lá, né? Eu também tenho um canal no YouTube, que é o Academia de Apologética, tá bom? Do Alexandre Galvão. Vai lá também, dá um apoio, se inscreve, e vai ser um prazer a tua companhia. Então, senhores, muito obrigado, né, pelo debate. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal aí do chat, que se comportou muito bem. Um ou outro, às vezes, estava querendo, às vezes, atacar, né, os debatedores, e eu pedi lá para eles moderarem e respeitarem os debatedores. Afinal de contas, às vezes o camarada fica gritando ali no chat, mas se você chama ele para um debate aqui na arena, ele não vem. Mas fica dizendo que o cara que está aqui é incompetente. Então, na verdade, ele não tem competência para estar aqui. Então, vamos respeitar, pessoal, o pessoal que está aqui no debate, tá bom? Porque se estão aqui, é porque a galera realmente está preparada para debater. Né? Qualquer um que se garante vir assim, não sabe nem qual é a pergunta que vai ser feita e o cara ainda se garante estar aqui. Porque quando você tem as perguntas tudo prontinhas já para responder, fica mais fácil, né? Agora, sem saber o que vem do outro lado e você está aqui para responder, o cara tem que estar preparado. Então, senhores, muito obrigado, tá bom? Boa noite. Vocês querem fazer algum comentário, mais alguma coisa, ou está tudo certo? Acho que está tudo certo. Então, beleza. Só dei um comentário ali pro Otângelo depois, no chat ali depois. Depois a gente conversa sobre essa questão da gravidade, Otângelo. Ah, beleza. Te expliquei. É que você não entende. É que você não entendeu. Você não entende, você não leu o negócio, você não tem como entender isso. Não, essa foi nota 10. Adorei essa, viu? Essa beleza, senhores. Obrigado. Boa noite a todos e até o próximo debate.